pessoal do quarto ano, como é que vocês estão? Como foi o final de semana? Eu espero que tenha sido maravilhoso, que vocês tenham se divertido muito, que tenham aproveitado também para fazer aí as atividades e colocado em dia tudo aquilo que precisa. Outra coisa, como é que anda aí a leitura do nosso livro? Estão preparados? Estou esperando vocês me mandarem aí o retorno de como está essa leitura. Eu quero que vocês me mandem qual é a página que você está do livro, tá? Aquele livro que eu encaminhei para vocês, que a gente falou que ia fazer a leitura dele. Lembra que eu encaminhei para vocês? Então me manda aí qual é o número da página que você está, se falta muito, se você está gostando dessa leitura. Me manda para eu saber que a gente precisa marcar o nosso encontro, nossa aula online para conversar um pouco sobre esse livro, tá bom? Bom, na aula passada a gente aprendeu um pouquinho sobre ângulo. A gente descobriu aí que os ângulos eles têm vários nomes e que, dependendo da forma como eles se abrem, né, na medida do transferidor, eu posso determinar se ele é um ângulo reto, um ângulo agudo, um ângulo obtuso ou um ângulo raso. E a gente tinha uns exercícios para corrigir lá na página 98. Vamos dar uma corrigida nesses exercícios para aprender um pouquinho mais hoje de um outro conteúdo diferente? Então, vamos lá. Na número 3, a gente precisava fazer o quê? Medir cada ângulo usando o transferidor e escrever as medidas obtidas. E aí tá as respostas. Então, o nosso primeiro ângulo aí, ele tinha 30 graus. Olha como é que eu coloco quando eu quero fazer a medição de um ângulo. É sempre a pontinha dele, ó. Se o ângulo começa a abertura dele no A, então é esse ângulo que eu estou determinando. Se eu colocasse a letrinha C, não ia ter ângulo aqui, ó, tá vendo? Ele é um ângulo reto, tá vendo? Não tem ângulo aqui. Então aqui, esse biquinho aqui é onde está a letrinha A. E aí, para determinar que eu estou falando deste ângulo, eu coloco o A maiúsculo com um acento circunflexo em cima, que indica que eu estou falando deste ângulo, tá? Esse ângulo tem 30 graus. O ângulo da letrinha E aqui, ó, tem 90. O ângulo Q tem 60 graus. O ângulo H tem 150 graus. E o ângulo L tem 180. Confere, vê se você colocou desse jeito, se está certinho no seu livro. Depois, eu mostrei para vocês aí que tinha um relógio, né? E ele tinha algumas perguntas para se responder de acordo com aquilo que estava sendo observado no livro. Então, perguntava que hora que o relógio estava marcando. Ele estava marcando 2 horas ou 14 horas. Pode ser 2 horas da manhã ou 14 horas da tarde, 2 horas da tarde. E pedia para determinar a medida do ângulo formado pelos ponteiros desse relógio. Então, ele formava um ângulo, né? Esses 2 ponteiros esticadinhos aqui, essa abertura verde do livro de vocês, ela tinha um ângulo. Quanto que era esse ângulo? Esse ângulo era 60 graus. E aí, depois, na número 5, ele pedia para usar uma folha de papel e determinar os ângulos retos, né, das figuras. A gente sabe que um ângulo reto, ele tem 90 graus, né? E aí a gente precisava fazer a medição e saber qual desses era o ângulo reto. Aí tinha essa primeira figura, a segunda, a terceira, a quarta. São 4 figuras. No ângulo reto, usando o nosso papel, a gente identificou aí que os ângulos retos são a segunda figura, a figura laranjinha, né, vermelha aí do seu livro, e a terceira, a figura amarela. Elas são ângulos retos, né? Ângulos que possuem 90 graus. E aí, para indicar que esse ângulo é reto, eu sempre faço ali uma pontinha no meio. Se vocês podem ver aí no livro de vocês, ele tem usando o símbolo, né? É uma lanterninha que está aí no lado do livro de vocês, assim, ó. E esse símbolo aqui, quando eu tenho um pontinho no meio, ele indica que o ângulo é reto, tá certo? Bom, agora a gente vai para a página 100 do nosso livro. A página 100 a gente vai estudar as retas. A gente já viu o ângulo, viu um pouquinho sobre retas também, mas agora a gente vai descobrir que, assim como os ângulos, as retas também possuem nomes. E esses nomes vão ser muito importantes se a gente prestar atenção agora. Mais para frente a gente vai conseguir fazer isso de forma bem tranquila, tá bom? Mas, ao invés da gente ler o livro, eu vou fazer diferente. Eu vou mostrar para vocês um vídeo explicando um pouquinho sobre as retas. E depois, vocês vão fazer as atividades do livro com base nesse vídeo que eu expliquei para vocês, tá? Se surgir alguma dúvida, vocês vão para a leitura do livro, tá? Espero que vocês consigam fazer. Vamos tentar fazer de uma forma diferente, sem ficar muito lendo o livro, tá bom? E aí,
fica o livro só para caso, se vocês tiverem algumas dúvidas. Então vamos conferir o videozinho e depois a gente volta para fazer as atividades. Nas últimas aulas, nós aprendemos que um segmento de reta, ele é representado assim, ligando dois pontos, certo? Ó, um ponto aqui e um ponto aqui. O ponto A, o ponto B, né? Nós colocamos letras maiúsculas para representar o segmento de reta. Mas nós também estudamos que a reta nós representamos dessa forma aqui, ó, com uma flechinha, né, em cada ponta, para mostrar que ela não tem fim em nenhum desses lados, né? Esses dois sentidos aqui transmite uma ideia sem fim, por isso que a gente coloca a flechinha. Então, este aqui é um segmento de reta e esta é uma reta. O segmento de reta, nós vimos que ele é uma parte dessa reta, né? Por isso que o nome já diz segmento de reta. Segmento quer dizer que é uma parte, um pedaço. Então, esse ponto A e B, ele podia estar muito bem representado aqui dentro dessa reta, ó. A e B, né? E nós dizemos, então, que esse pedacinho da reta aqui é o segmento da reta. E isso tudo aqui é a reta, certo? Isso é só para a gente relembrar a última aula. Mas nós temos vários tipos de reta. E é isso que nós vamos ver agora. Quais são esses tipos de reta, né? Lembrando que a reta é representada dessa forma, né? Sem fim nos dois sentidos, tá? Então, vamos ver quais são esses tipos? Acompanhem comigo. O primeiro deles, que eu vou mostrar para vocês, do tipo de reta, é uma muito tranquila, muito fácil, a gente vê bastante no nosso dia a dia. Então, assim, eu vou fazer uma reta aqui, outra aqui. Estão vendo? Quando nós temos duas retas que são paralelas, ó, paralelas é que uma ao lado da outra, elas não se cruzam. Vocês estão vendo que elas não estão se cruzando, né? Está uma bem ao lado da outra. Quando nós temos duas ou mais retas assim, que elas não se cruzam e estão uma bem ao lado da outra, nós falamos que são retas paralelas. Ó, paralelas. Certo? Então, dizemos que elas são para elas podiam estar em outro sentido também. Elas podiam estar assim, ó, na vertical, certo? Mas elas não estão se cruzando. Então, elas continuam sendo retas paralelas. Elas podiam estar também na diagonal, né, inclinadas, mas elas não se cruzam. Então, elas continuam sendo retas paralelas, certo? Agora, nós vamos ver um outro tipo de reta que elas se cruzam. Então, eu vou fazer aqui um desenho para vocês. Uma reta aqui e outra reta aqui, ó. Estão vendo? Elas se cruzam bem nesse ponto aqui, formando ângulos, ó. Tem ângulo aqui, tem ângulo aqui, aqui e aqui. Estão vendo? Elas se cruzaram aqui. Essas retas que se cruzam, né? Nós vamos dar o nome de retas concorrentes. Certo? Porque elas se cruzaram aqui, ó. Então, elas são retas concorrentes. Mas nós também temos, dentro das retas concorrentes, um outro tipo de reta bem interessante. Eu vou fazer o desenho aqui no cantinho para vocês. Ó, uma reta aqui e outra reta aqui. Estão vendo? Qual que é a diferença desta reta aqui concorrente com esta aqui? A diferença, gente, é que essas retas aqui, elas também estão se cruzando, né? Isso é igual, né? Elas cruzam bem aqui no meio, ó, pontinho. Mas a diferença é que essas retas aqui, elas formam 4 ângulos retos, ó. 4 ângulos retos. Quando os ângulos são retos de 90 graus, né? A gente faz assim, ó. 4 ângulos retos. É diferente desses ângulos, dessas retas aqui, que não são de 90 graus, né? As de 90 graus ficam bem retinho aqui, 90 graus cada um. Essas retas que se cruzam, que também são concorrentes, mas que formam 4 ângulos de 90 graus, nós damos o nome de retas perpendiculares.
Tá, ó, a prof tá escrevendo aqui, tá? Elas são concorrentes também, mas por elas terem ângulos de 90 graus, elas são chamadas de retas perpendiculares, certo? Espero que tenha ajudado vocês e vamos então às atividades. E aí, ficou claro? Conseguiram entender esse vídeo? Ficou mais fácil? Espero que sim. A gente vai tentar fazer então a página 101 do nosso livro. A gente precisa determinar aí o que são linhas retas, o que são linhas paralelas, o que são linhas concorrentes, o que são perpendiculares, tá? Então a gente tem no número 1. Observe as retas representadas na malha quadriculada. A gente tem a malha quadriculada e a gente tem algumas retas. As retas de letras T, U, R e S. Na letra A está falando: note que as retas R e T, a letra R é vermelha, a letra T é azul, se cruzam. Ou seja, tem apenas um ponto em comum. Por isso são chamadas concorrentes. Além das retas R e T, que outros pares de retas são concorrentes? A gente viu lá o que são linhas retas concorrentes, né? As retas concorrentes. Além da T e da R, quais outras são concorrentes? Letra B. Note que a reta U, a reta U é a verdinha, ela cruza as retas R e também a T, né? A azul e também a vermelha, também em pontos diferentes. Assim, dizemos que a reta U é transversal às retas R e T. Por que ela é transversal, pessoal? Por que essa reta U é transversal? Porque ela cruza aqui, ó, as letrinhas, as letras R, a linha R e a letra T. Ela é transversal, ela cruza. Quais retas são transversais à letra R e à letra S? Quais são as retas transversais? Número 2. Nos itens a seguir, há um par de retas paralelas e 2 pares de retas concorrentes. Identifique cada um deles. Aí vocês precisam colocar para mim se é concorrente ou se é paralela, tá? Tem há um par só, né? Um par de paralela e o outro par de concorrente. Qual que é, pessoal? A dica é: 2 desses traços são A, B, C. 2 deles são concorrentes e um só é paralelo. Número 3. Nomeie as retas a seguir de acordo com as afirmações apresentadas. Então, eu tenho a reta R, ela é paralela à reta S. A reta V é paralela à reta T. E a reta Z não é paralela às outras retas. Então, eu tenho que saber o que são paralelas, aí, como eu expliquei no vídeo, e colocar, adivinhar aí, né? Ver, perceber, notar quais são os nomes dessas retas e colocar de acordo com aquilo que eu estudei. Tia, não entendi. Então, aí na página 100 do nosso livro tem uma outra explicação que vocês podem ver e tentar fazer os exercícios com base nessas informações, tá bom? Depois, vocês vão para as atividades da página 103. Por quê? A página 102 vai ficar para leitura caso você não tenha entendido o que são retas perpendiculares, tá bom? Para fazer a página 103. Vamos lá. Na página 103, está pedindo na 4. Observe as retas e determine se são paralelas ou perpendiculares. Então, a gente viu o que é paralela e o que é perpendicular. Agora, vocês precisam observar essas retas e escrever para mim aí. As retas M e N, elas são paralelas ou perpendiculares? E as retas P e R? E as retas QN e as retas RS? Precisam colocar se elas são paralelas ou perpendiculares. Depois vocês vão citar um par de retas da imagem acima que não são paralelas nem perpendiculares. Tem aí algumas retas que não são nem paralelas nem perpendiculares. Qual que são elas? Número 5. Na malha quadriculada estão representadas as retas R, S, T e U. De acordo com essas retas, quais as alternativas abaixo são verdadeiras? Qual que é a verdadeira? Tem uma só que é verdadeira. Vocês vão ler, conferir e ver qual dessas é a verdadeira. Pessoal, para fazer isso, se vocês precisarem,
pode usar então o transferidor, está escrito ali, ó, se necessário, use a régua e transferidor para conferir a sua resposta. Então, se ficou alguma dúvida, pega o transferidor da forma como expliquei para vocês e tenta colocar ali para medir, para ver se é um ângulo reto, se não é, combinado? E, não entendi, vou na página 102 fazer uma leitura para poder realizar esses exercícios, tá bom? Então, hoje a gente vai estudar isso, vai falar sobre as retas, tá? A nossa próxima aula a gente já vai mudar de assunto, mas hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, combinado? Eu espero que vocês façam com atenção. Qualquer problema, se não conseguiu entender, me manda lá na plataforma que eu faço um vídeo para a próxima aula, para a próxima quarta-feira, explicando melhor esse conteúdo, tá bom? Mas eu acredito que vocês vão conseguir sim, porque essa parte de retas é só prestar um pouquinho mais de atenção. Beleza, pessoal? Boa aula e boa semana para vocês.